Eu quero destacar para você uma ministração que está lá no site, chama-se Ele Come Pó. É uma ministração, você tem ela em CD, vai poder baixar e copiar normalmente, livremente, e é uma ministração que fala sobre como o maligno se alimenta dos atos, das decisões das pessoas. Vai ser muito importante você ouvir aquela ministração e vai ter o entendimento ampliado a respeito de pecado, a respeito de como o maligno opera nesta terra. Isso será muito importante para você. Baixe lá no site e você pode copiar livremente, distribuir para as pessoas gratuitamente. O site é www.projetoadoradores.org.br www.projetoadoradores.org.br. Você terá lá também muitos outros estudos, muitos outros CDs, alguns CDs de música, de louvor, de adoração, que você pode baixar gratuitamente e distribuir para as pessoas que você conhece, seus familiares, seus amigos, e será, sem dúvida, de muita importância para a sua vida, seu crescimento espiritual. Nós estamos estudando sobre o pecado, o que é o pecado. Não apenas o que é pecado, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é. Não, isso não nos leva a algo frutífero. Mas se nós começarmos a entender o que é o pecado, nós vamos ter nossa vida mudada. Nós estamos vendo que o pecado é um estado do espírito do homem que se originou pelo fato dele nascer longe de Deus. Lá no Éden, Adão e Eva decidiram por um ato de independência. Eu quero viver independente de Deus. Saíram do reino de Deus e foram para o império das trevas, um lugar longe da luz. Qualquer lugar longe da luz é trevas. E assim decidiram viver. E os seus filhos nasceram espiritualmente em um estado espiritual de trevas. Assim eu e você nascemos em pecado. Por isso no Salmo 51 que lemos, Davi diz: em pecado minha mãe me concebeu. Não significa que a mãe de Davi estava pecando no momento em que concebeu Davi, mas significa que a mãe de Davi também era pecadora. E quando gerou Davi, gerou um filho pecador. Quando eu fui gerado, quando você foi gerado, fomos gerados pecadores. Nascemos fora do reino de Deus, sem comunhão, porque lá no início, Adão perdeu a comunhão com Deus. Esse é o estado de pecado. E para nós termos bem claro sobre o pecado, este é o estado de distância de Deus. Estado de pecado significa condição de separação de Deus. Pecar significa estar longe de Deus, estar espiritualmente separado de Deus. Desta forma, perde a importância se isso pode, se aquilo não pode, se está certo, se está errado. O que é importante primeiro você entender é qual é o seu estado espiritual. Você que está me assistindo, você pode saber hoje, pela palavra, pela proclamação da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que você é um pecador, que eu sou um pecador. Esse estado real do nosso espírito, de separação de Deus, é que gera todo tipo de ato, de decisões, de atitudes, de palavras pecaminosas. Nós temos este gráfico que mostra que o homem nasceu em pecado, portanto é um pecador, por isso produz pecados. O pecado original é a independência de Deus. A independência é o que gera abismo entre Deus e o homem. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Os pecados pessoais, as atitudes de pecado de uma pessoa, são naturalmente fruto do seu estado de pecador.
porque somos pecadores, nós cometemos uma série de coisas que entristecem a Deus, que só nos distanciam mais de Deus. Não apenas cometemos coisas proibidas, coisas que a religião diz que não pode, coisas que a igreja diz que não pode, mas que a sociedade já viu que não tem nada a ver. Não é assim. Quando nós cometemos atos que estão contra aquilo que a palavra de Deus orienta, e é em nosso próprio benefício que a palavra orienta, quando nós ignoramos estas orientações e fazemos do nosso jeito, seja na ignorância ou seja na disposição de rebeldia, então nós nos distanciamos mais ainda de Deus. Isso é pecado. Ao nos distanciarmos de Deus, nós mergulhamos mais ainda em trevas, em cegueira, em escuridão, em ignorância. Por isso, muita gente diz, tem nada a ver, não é assim, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso tudo. E não sabem que talvez possam mesmo, mas que à medida que executam tais atos, estão apenas se distanciando cada vez mais de Deus e liberando cada vez mais ações demoníacas, ações do império das trevas na sua vida. O pecado original é a independência de Deus. E assim nós nascemos espiritualmente, independentes de Deus, separados de Deus. Por isso, cometemos todo tipo de infração, todo tipo de atos contrários ao que a Bíblia orienta para o nosso próprio bem. Os pecados pessoais são os nossos atos, que a sociedade já disse para uma grande parte deles, isso não tem nada a ver, isso não é problema. Se você é uma pessoa que separou de alguém e está adulterando com outra pessoa, normalmente a sociedade diz, isso não tem nada a ver. Se você não é casado, mas você tem relações sexuais com seu companheiro, sua companheira, isso para a sociedade não tem nada a ver. Gente, isso não é pecado, nós estamos no século XXI. Mas lembre-se de que o problema do pecado não é que é proibido ter relações sexuais. O problema do pecado é que porque você está longe de Deus e cada dia mais longe de Deus, você está cometendo algo que só te amaldiçoa. Isso é que as pessoas não entendem. As pessoas dizem assim, uma mentirinha, quem é que não mente? A mentira faz parte da vida, uma mentirinha. Mas a Bíblia diz que a mentira é do diabo. Toda vez que eu e você esquecemos disso ou ignoramos isso e mentimos, nós praticamos um ato pecaminoso. E não é que mentir é pecado, então eu não posso mentir porque mentir é pecado. Não, é que o fato de eu e você sermos pecadores nos leva a cometer pecados, atos que só nos distanciam mais de Deus e só liberam, legalizam mais ainda o império das trevas de vir e cobrar e agir livremente com morte, com destruição, com ruína. Não pense em pecado como atos proibidos. Pense em pecado como algo que só nos distancia de Deus. E se você não quer viver distante de Deus espiritualmente, assim como eu e você não podemos viver sem o ar que respiramos, então você precisa entender mais sobre o pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, nós lemos assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram. A Bíblia diz que todos nós nascemos em pecado. E então estamos destituídos, separados de Deus. Espiritualmente mortos, separados de Deus. Isso faz com que nós estejamos vulneráveis a todo tipo de dardo, de seta, de opressão maligna, de ciranda do inimigo. Por isso as pessoas estão vivendo debaixo de medicamento, debaixo de droga, debaixo de bebida. Por isso que as pessoas estão vivendo mal os seus casamentos. Por isso que as pessoas estão vivendo separação, briga, ódio, rancor, medo, violência. Porque o pecado, o maligno foi liberado pelos atos de pecado dos homens. O seu pecado, o meu pecado, legaliza Satanás. Dá legalidade ao maligno de vir e fazer uma série de outras destruições que muitas vezes nós nem ligamos com os nossos atos. Porque quanto mais longe de Deus estivermos, pelo nosso estado de pecado e pelos nossos atos pecaminosos, mais envolvidos com as trevas estaremos. Eu e você precisamos pensar nisso. Como é que você está vivendo? Você vive dependente de Deus
ou independente de Deus? Você vive debaixo das leis do reino de Deus ou você saiu do reino de Deus e você está vivendo nesse mundo, nesse século? Bom, você é uma pessoa jóia, você não faz nada, você nunca matou, você não rouba, você é até honesto, você de vez em quando é uma mentira, mas aquelas necessárias, tudo que você faz é o que todo mundo faz, você não sai da média, mas você vive independente de Deus? Porque viver independente de Deus é viver separado de Deus, viver fora da luz, viver nas trevas, viver em pecado. Por isso, todos os atos, inclusive os que a sociedade aprova, são praticados, assim, normalmente sem que se perceba que são atos contra a santidade de Deus. Que são atos que a Bíblia diz, não pratica, não anda assim, sabe por quê? Isso só vai amaldiçoar a sua vida. Como esta pessoa está em trevas, ela não entende isso, ela não acredita, ela não enxerga, ela não vê. Eu e você precisamos pensar nisso. O meu estado de independência de Deus me leva a um estado de pecado, de trevas, de separação de Deus. Por isso, o inimigo tem direito, tem legalidade de fazer tantas coisas na minha vida. Você pede sabedoria a Deus para decidir as coisas dia após dia ou você vai fazendo do seu jeito? Você procura saber o que a Bíblia diz ou você consulta só o que a tendência, a sociedade opina? Você, para ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, você apenas vai à missa ou à igreja de vez em quando ou você busca a Ele todos os dias na sua vida, na sua casa, em todo o tempo? Você vive como? Dependente ou independente de Deus? Se você não está buscando a comunhão diária com Deus, se você não está tendo, não é ir à missa ou ir ao culto, ser evangélico, ser católico, ser espírita, ter uma religião, não se trata disso. Isso é balela, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Se você está tendo comunhão diária com Deus, essa é a questão. Mas se você não está tendo comunhão diária com Deus, relacionamento real com Deus, você está vivendo independente de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 4, nós lemos assim: portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda a sorte de pecado. O nosso estado de pecado, a nossa condição de ignorância, de cegueira a respeito das coisas de Deus, gera consequências gravíssimas. Fomos criados por Deus para o seu reino, mas o pecado fez separação entre o homem e Deus e conduziu o homem ao império das trevas e à morte eterna. Somente a cruz de Cristo abre um caminho que é Jesus, um caminho de volta a Deus, de volta ao reino de Deus. Eu quero compartilhar com você uma pequena ilustração. Um homem muito poderoso, ele andou justamente e um bandido ficou muito irritado com ele porque com seus atos de justiça o bandido não pôde mais agir livremente. Então o bandido numa esquina da rua ficava lá tentando pensar numa forma de ir lá e destruir o poderoso, mas o poderoso vivia no seu castelo, cercado de segurança. É impossível o bandido alcançar o poderoso. Mas um dia o bandido vê o filho do poderoso saindo. O filho do poderoso sai de carro, vai para a escola e em um determinado momento o bandido vai lá e aprisiona o filho do poderoso. Tudo o que o bandido fizer contra o filho do poderoso, estará fazendo contra o poderoso. Assim, então, o bandido consegue uma forma de se vingar do poderoso. Ele não entra na fortaleza do poderoso, mas ele pega o filho do poderoso que está lá nas ruas. Esta pequena ilustração, ela nos mostra um pouco do que é a nossa vida espiritual. O poderoso é Deus, o bandido é o maligno e o filho sou eu e você. Enquanto estivermos protegidos pelo poderoso, o maligno não nos toca.
Mas se sairmos do território do poderoso, o bandido nos pega. Assim é a vida de pecado. Quando eu vivo uma vida de pecado sem saber disso, ignorando isso, não me importando com isso, eu vivo longe do território de Deus. Eu vivo separado de Deus. Por isso o maligno vem de toda forma cirandar, matar, roubar, destruir. Mas se eu estou guardado, protegido, cercado pelo poderoso, nunca o maligno me tocará. O pecado é assim. O pecado faz com que o inimigo tenha todo o direito de nos pegar e fazer o que quiser contra nós. Quem sabe seu casamento, sua vida financeira, sua história, seu coração não estão tão dilacerados pelo maligno que vem matar, roubar e destruir por causa do estado de pecado. Não é nem porque você está cometendo pecados, mas é porque você nunca pensou que em pecado nasceu e que precisa de um socorro, precisa de uma solução. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos.